Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu tenho para conversar com vocês sobre o poder da propaganda dentro de uma perspectiva marxista. E quando eu falo poder da propaganda, eu queria ilustrar esse exemplo com algo fático que aconteceu recentemente. Hoje nós estamos gravando esse vídeo no dia 25 de abril de 2019 e precisamente no dia 23 de abril de 2019, às 7 horas da noite, o portal Folha de São Paulo publicou uma matéria que pressupunha crítica ao filme Os Vingadores Ultimato. Essa crítica foi feita pelo jornalista e também crítico de arte, o senhor Ivan Finotti. E o que trazia essa crítica de tão contundente? O filme era ruim, na classificação do jornalista, lento, barulhento, escuro e um dos piores filmes de 2019. Por que o jornalista fazia uma afirmação tão contundente? Segundo ele, primeiramente, o filme era muito arrastado, muito lento. Segundo, o filme fazia uma desconstrução de tudo o que fora realizado nos 3 filmes anteriores. E, mais precisamente, no filme imediatamente anterior, de Vingadores Guerra Infinita. Para piorar, o filme traria a condição de fanservice, ou seja, trazer vários easter eggs, várias coisas popularizadas entre os fãs e que tornava a apreciação do filme algo muito destinado a um grupo. Ora, não poderia ser a avaliação do senhor Ivan Finotti mais casuística e mais destinada a um outro público, pois em todas as revistas especializadas, sites e mesmo comentaristas afins que eu vi e pude ler comentando sobre as prévias do filme, aqueles que tiveram acesso antes mesmo do seu lançamento, que ocorre precisamente no dia de hoje, dia 25, eles fizeram uma afirmação totalmente contrária. Afirmavam que, primeiro, o filme teve uma superprodução. E essa superprodução reuniu os melhores atores que participaram em algum momento dessa história, da construção desse mito do que seja os Vingadores no cinema, os Vingadores da Marvel. Pior, o próprio Ivan Finotti foi colocado por outros críticos de arte como sendo uma pessoa destinada a desqualificar o discurso de outras pessoas, até para chamar a atenção mesmo para o seu escrito, e desconsiderar a opinião daqueles que não se investiam do título de jornalista. Ora, a gente bem sabe que os melhores críticos de arte, eles não são jornalistas. Alguns até têm outras formações, mas alguns não têm formação alguma, formação acadêmica. E isso não retira a eles o brilhantismo e a qualidade de suas críticas. Mas eu queria analisar isso por uma perspectiva marxista, já que nós estamos estudando Karl Marx. E Karl Marx fez uma análise do que seria a superestrutura da sociedade e a infraestrutura. 2 elementos que colocariam as classes sociais em eterno conflito, mas que sempre penderiam para aqueles que dominavam o Estado, ou seja, a classe dominante, a classe formada pela burguesia. Posto que a burguesia, juntamente com os aparelhos físicos e repressivos do Estado, reprimiram o povo durante a Revolução Francesa. Isso nós podemos ler na obra 18 Brumário, de Karl Marx. Essa mesma burguesia traiu o povo, derrubou o antigo regime, o ancien regime da França, os reis e sua corte, para se colocar no lugar na condição de príncipes ou governadores e falsamente eleitos pelo povo. É engraçado porque Marx não vai teorizar tão profundamente sobre infra e superestrutura, mas os seus interlocutores irão. E uma das obras mais importantes vai ser justamente de um francês, Louis Althusser. Louis Althusser vai falar o seguinte: os meios de comunicação, juntamente com os partidos, a escola e a igreja, são os elementos construtores de ideologias, e eles
na verdade, legitimam o poder repressivo do Estado. Ou seja, eles legitimam a classe dominante. Esse grupo, chamado de aparelhos repressivos físicos do Estado por Louis Althusser, poderia ser constituído pelo exército em guerras externas ou mesmo pela polícia no dia a dia civil das pessoas, onde essa polícia poderia, por exemplo, reprimir as greves, acusando-as de serem contrárias à segurança do próprio país ou contrárias aos interesses da cidadania do povo. Por outro lado, para evitar que sempre a polícia tivesse que ter embate com as classes proletárias, as classes operárias, o Estado usaria de um artifício. E esse artifício seria justamente incutir nas pessoas, a partir da escola, a partir da igreja, a partir dos partidos políticos e principalmente a partir dos meios de comunicação, que quem se levanta contra o Estado não está se levantando meramente contra o Estado, está se levantando contra as leis, está se levantando contra tudo aquilo que sustenta a sociedade, sendo, portanto, essa uma grande superestrutura social, onde a infraestrutura seria composta, na visão de Louis Althusser, pelos aparelhos físicos de repressão do povo. E qual seja o povo, senão as classes operárias? Pior do que isso, e mais interessante ainda, é notar que um americano, Harold Lasswell, publicou em 1927 uma obra incrível e que eu não encontrei em português. Eu tive que traduzir algumas passagens, então me perdoe porque é uma tradução um pouco grosseira. Eu vou citar apenas a tradução que eu fiz da obra Propaganda e Técnicas na Guerra Mundial, onde Harold Lasswell, comparativamente à situação que o mundo vivia entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, dizia que era legítimo ao governo usar propagandas durante o período de guerra para fortalecer a imagem do Estado e assim manter a sociedade sob o controle. Isso em períodos vésperas de guerra. E durante a própria guerra, o governo deveria exaltar, através dessas mesmas propagandas, o sentimento patriótico e levar o povo a acreditar ser esta a única saída. Ou seja, a propaganda fundamentaria a ação governamental de guerra, de conflito, e deixaria o povo em estado de beligerância, sendo, portanto, a propaganda o melhor de todos os meios, artifícios, técnicas em si para levar o povo a crer na necessidade da guerra. Louis Althusser vai então fundamentar esse livro de uma maneira brilhante, pois ele vai dizer que quando as pessoas mergulham na propaganda oficial, uma propaganda permitida pelo governo e muitas vezes por ele chancelada através de financiamentos que muitas vezes não são informados ao consumidor, a propaganda está prestando um desserviço à população, pois ela não informa, ela deforma todo o conhecimento. Por outro lado, Louis Althusser vai ser criticado dentro do próprio círculo marxista ao revelar que os partidos políticos, mesmo aqueles de origem proletária, fazem a mesma coisa, apregoam ideologias. Ora, ideologias, quando são construídas, elas fazem com que o pensamento, mas principalmente o olhar das pessoas para a sociedade, ele seja desvirtuado. Pois você enxerga uma realidade, mas a interpretação jogada sobre essa realidade, que seria a própria superestrutura, ela é falsa. E aí é onde entra, meus amigos, a interpretação de Max Weber sobre ciência e política como vocação, ou duas vocações. Eu já expliquei anteriormente que essas foram duas palestras realizadas por Max Weber em momentos distintos, em anos distintos, que se tornaram um mesmo livro. Mas, precisamente na parte relativa à ciência como vocação, Max Weber vai desqualificar qualquer um que se pressuponha jornalista e, ao invés de simplesmente informar e passar a mensagem,
tente interpretar essa mensagem com algum interesse subjacente. Do mesmo modo, ele vai qualificar a atitude de um professor que em sala de aula tenta deformar a interpretação dos fatos para atingir uma finalidade política. E aí é onde entra a nossa interpretação. Segundo essa visão, a atitude do senhor Ivan Finotti se presta muito mais a criar uma ideologia do que a informar. Tanto é que já saíram algumas páginas de meninas alinhadas ao sentimento feminista, dizendo o seguinte: não assistam Guerra Infinita. Há ali uma clara enunciação de elementos machistas e misóginos, contraditórios às liberdades individuais das mulheres, ao direito feminino. Infelizmente, quando você assiste o filme, você vê que muito antes de apresentar qualquer elemento da força masculina, ali representa o grande imaginário das pessoas. Porém, quando nós olhamos para esse imaginário, imbuídos de um sentimento ideológico, nós vamos conseguir ver os nossos piores fantasmas. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreva no canal e compartilhe a mensagem. Boa noite.